Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós oramos para que os nossos corações sejam iluminados pela Sua palavra. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. A nossa oração é para que mais uma vez o Senhor continue a zelar pelo nosso entendimento, continue a zelar pela nossa sabedoria. Nós não viemos buscar carros, cavalos, bênçãos, terrenos, não. Nós viemos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra. Senhor, mais uma vez, eis aqui pessoas que necessitam ouvir a Sua voz, mas de uma maneira diferente, uma maneira explicada por intermédio da Sua palavra. Então, eu sou esse porta-voz, Senhor. Então, me use para que essas jovens também possam ser aprofundadas na Sua palavra. Esses homens, essas mulheres possam ser, Senhor, totalmente focados nas Escrituras Sagradas. No nome de Jesus eu lhe peço, seja conosco. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nas segundas-feiras passadas, nós nos tratamos a respeito da oratória, dos comportamentos. Todas as segundas eu vou falar um pouco, tá? Porque sempre tem pessoas novas. Nas segundas passadas, nós tratamos sobre a oratória, a forma de que você se comporta no altar, a forma de que você se comporta na tribuna. Nós falamos em umas das segundas também que o nosso nome é um pregador. O nosso nome é um pregador. Quem estava aqui nessas segundas, muitas pessoas estavam aqui, né? Ainda bem que vocês lembram. E isso é importante, guardar o que vocês estão aprendendo aqui. Observem primeiro essa imagem, porque agora eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou falando com líderes, certo? Observem essa imagem. Essa imagem eu postei no ano de 2000 assim que a gente lançou o Instagram da igreja, eu fui ter lá nos itens arquivados, buscar essa imagem, porque é uma imagem que mexe muito comigo e hoje é muito importante usar ela. Reparem que lá em cima há uma pessoa. Vamos fazer algo dinâmico aqui. Vocês conseguem entender sem antes de eu explicar essa imagem? Alguém aqui se manifesta? Pode falar. Certo. Ali naquela imagem, mas alguém tem alguma dúvida? Algum posicionamento sobre a imagem que vocês estão vendo? Perfeito, eu vou explicar para. Aqui nessa imagem não se trata de problemas, de situações, mas nessa imagem se trata de uma hierarquia. Vocês reparam que lá em cima há um homem com os braços para trás, certo? Em sinal de reverência e respeito. A postura daquela imagem lá em cima é a postura de um líder. Vocês observam que depois desse líder, abaixo desse líder, é claro, existe vários outros grupos de pessoas. Vamos lá, para você entender melhor. Lá em cima é o bispo, certo? É o bispo. E aqui é os departamentos, os líderes dos departamentos. Vamos supor que aqui é a liderança do círculo de oração. Aqui é a liderança do soldadinho de Cristo. Aqui é a liderança da geração de Samuel. Ali é a liderança da mocidade. Deu até certo aqui. E ali é a liderança do grupo dos varões. Esses líderes abaixo, eles prestam conta das responsabilidades para o líder geral, que no caso é o primeiro. As pessoas que estão aqui, os líderes que estão liderando, abaixo do bispo, ele tem um grupo, e esse grupo vamos supor que é todos os departamentos da igreja. Os departamentos da igreja não vai subir lá no bispo e conversar a respeito de alguma situação, certo? Vai chegar na liderança. A liderança chega na liderança geral, que é o presidente da obra, certo? E lá ele tira a sua conclusão. Então ali é uma hierarquia. Só que aqui eu não estou falando
para darmos somente respeito ao bispo. Eu estou dizendo que nós vamos chegar a esse ponto, certo? Porque o que nós estamos aprendendo aqui hoje é para passar a outras pessoas. Existem pessoas que precisam te ouvir. Você vai liderar, você sabia? Você já lidera, você sabia? Então, eu quero que vocês gravem na memória essa imagem. Vamos lá. 1 Coríntios, pega a Bíblia de vocês. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos entrar na Bíblia agora. Capítulo de número 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos acompanhar aqui. Manu, você consegue ler para mim? Seja bem-vinda hoje, tá? Por gentileza, consegue enxergar lá? Eu sei que a letra está amarela. Em voz alta, por favor. Vamos lá. Pode. Assim como a Manu acabou de ler, eu vou repetir esse versículo. Irmãos, vírgula, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então aqui o apóstolo Paulo, anotem esse versículo, não precisa anotar tudo, vocês grifam aí na Bíblia de vocês, ou anota apenas o livro, o capítulo e o versículo. Aqui, Paulo está dizendo para nós nos lembrarmos quem éramos lá atrás. E pelo conhecimento que você tem hoje, eu falo com líderes aqui, o conhecimento que vocês têm hoje, vocês mal tinham lá atrás. Nem passava pela cabeça de vocês obterem um conhecimento tal a qual vocês têm da palavra de Deus hoje. Talvez não é do Gênesis ao Apocalipse, mas você entende muito bem da Bíblia. Talvez você não sabe os 4 tópicos da teologia, mas você entende da Bíblia, isso já é o suficiente para você. Então Paulo aqui ele está dizendo, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. No capítulo 9, Saulo, no livro de Atos, ele se achava um cara. Ele foi estudado pelos pés de um rapaz chamado Gamaliel. Gamaliel estudou Paulo. Então, esse Paulo, ele era sim inteligente, ele conhecia da lei. Só que ele não conhecia a lei do Senhor. Ele não conhecia os mandamentos do Senhor, a graça do Senhor. E o Senhor se revelou a ele. E o que Deus fez com ele? O que Jesus fez com ele? Deu virtude a ele. Deu sabedoria a ele. Salomão, antes de ser sábio, o Senhor o visita e faz uma pergunta. Ô Salomão, o que tu quer? Me pede o que tu quer. Ele não pediu coisas terrenas, ele pediu algo celestial. Porque ele sabia que o que ele estava pedindo a Deus era o suficiente para ele na terra. Então ele disse, Senhor, eu não quero mais nada a não ser a sabedoria. E Salomão, ele almeja a sabedoria. E assim como ele almejou a sabedoria, o Senhor deu sabedoria a ele. E quem foi Salomão? É por isso que eu não consigo entender algumas pessoas. A língua coça a gente tem que falar. Algumas pessoas que pregam, mas não têm sabedoria do que pregam. A Mãe Marlice é professora. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Não tem lógica um professor da matéria daquilo que ele não conhece. Ele tem que conhecer a matéria em que ele vai dar para os seus alunos. E assim somos nós.
Você nunca vai ganhar um público, ei líder, você nunca vai ganhar a sua juventude, o seu público, quem te ouve, se você não maneja bem o que você está fazendo. Se o bispo não tem postura de um presidente, se o bispo não tem postura de um pastor, a igreja não estaria de pé até hoje. Nós não estaríamos formando alunos aqui. Então Paulo ele está dizendo, irmãos, lembre que vocês não tinham conhecimento de nada. Vocês não conheciam. E é o que ele está dizendo. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Então, vamos supor que temos um tópico aqui. E o primeiro tópico é para nós lembrarmos da nossa sabedoria antiga e da nossa sabedoria atual. Para você entender aonde Deus ele te colocou. O que Deus ele quer fazer com você através do seu entendimento. Você sabia que você pode ganhar milhares e milhares de pessoas através das suas palavras? As suas palavras, ela tem o poder de ganhar totalmente bilhões de pessoas em apenas um vídeo, em apenas uma palestra. E o Senhor, ele quer mostrar para nós o quê? Vocês não eram nada, só que eu coloquei vocês em uma outra atmosfera. Se vocês entendessem, se nós entendêssemos aonde Deus nos colocou, pelo nosso entendimento, nós ia ler a Bíblia até cansar. Aí quando a gente cansar, nós iríamos estudar a Bíblia de novo. Porque quem lê as Escrituras, ele acha um caminho. O caminho das Escrituras. Quem abre a Bíblia e começa a ler ela, eu não estou entendendo. Começa de Mateus e começa a ler a palavra, vírgula por vírgula. Você tem que ter amor à sua leitura. E quando ele está lendo, ele continua lendo. O Senhor vai abrindo a sua mente. Aí você se fala para você mesmo, poxa vida, eu não sabia de nada. Porque a Bíblia Sagrada ela é assim. Alguém aqui já teve essa surpresa de começar a ler a palavra e a sua mente começar a ser aberta de uma forma que você nunca imaginou? Quem me conhece lá atrás sabe que o meu negócio não era nem ler Bíblia. O meu negócio era gritar e bater a mão na perna que doía demais e tal. E ficava igual um louco pra lá e pra cá. Pegava na mão de todo mundo e saía pulando. Aí eu vim pro que veio pra igreja, ficava assim no culto. Só que a partir do momento que o Senhor me mostrou o caminho da leitura, eu comecei a ganhar o meu público. Eu comecei a ganhar a noiva de Cristo. Eu comecei a ganhar almas para o reino de Deus. Isso aqui é por quê? É porque eu sou bom? Não! Porque ninguém é bom. É a misericórdia do Senhor que nos dá o entendimento da sua palavra. E esse entendimento faz que você ganhe almas para o reino de Deus. Quem me ouve diz amém. Um líder aprovado por Deus. Ou um homem aprovado por Deus. Vamos falar mais? Um pregador aprovado por Deus. Isso vai chocar vocês. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Velho Testamento. Isso, deixa aberto aí no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Esse texto há um homem. Esse homem, ele é escolhido a dedo pelo povo. Saul, ele reina sobre Israel, porque o povo aprovou ele. Só que o que me chama a atenção é que esse líder, porque ele está no reinado, senta numa poltrona de reinado, senta numa cadeira de honra, ele é aprovado pelo povo. Mas ele é rejeitado por Deus. Primeiro ponto, nós não devemos, líderes,
ser aprovado pelo povo e rejeitado por Deus. Poderia ser sim ao contrário, rejeitado pelo povo e aprovado por Deus. Só que na questão de Saul, o líder Saul, ele está sendo aprovado pelo povo. E é por isso que nós vamos ter certeza disso, diante do que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Por gentileza, a irmã consegue ler para mim, por favor? Por gentileza. Dó de Saul. Isso. Deus te abençoe, viu, minha irmã, pela sua participação. Olha o que o Senhor está falando para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Olha para mim. Imagina você, pregador, pastor, o que for. Eu não falo isso para quem somente tem cargo, pelo amor de Deus. Eu falo isso para quem vem para a igreja e é conhecido como filho de Deus. Imagina você ter uma postura de filho de Deus e o Senhor ter te rejeitado. Imagina você ser um líder do povo e Deus te rejeitando. Então você tem que usar a sua sabedoria, não para ganhar aplausos do povo. Você é alguém escolhido para ser aprovado por Deus. Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, seja um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Então ele está dizendo, você tem que ser alguém posturadamente aprovado por Deus. Quem me entende diz amém. Existem milhares e milhares de pessoas, porque se não existisse, ele não falaria que lançaria para o inferno aquele que disse, em teu nome eu preguei, certo? Existem milhares de pessoas que lideram, são conhecidos e tal, tem uma boa oratória, tem uma boa postura, mas o Senhor rejeitou há muito tempo. Por quê? Porque deixou os seus valores e os seus princípios. Ageu capítulo 2, por favor. Rapidinho, só abrir um parênteses aqui, não estava nem na... Irmão, não quero deixar vocês confusos não, pelo amor de Deus. Quero que vocês saiam daqui entendidos da palavra. Qual que é o objetivo? É que Deus quer te fazer um líder, certo? Deus quer te fazer... Deus está te capacitando para você capacitar a sua família, os seus filhos, a sua escola, a sua faculdade, a sua igreja, os seus jovens, a sua geração. O Senhor está dizendo, eu preciso capacitar você. Porque senão tu vai entrar na guerra sem armadura e tu vai morrer na guerra. Versículo de número... Capítulo 1, perdão. Versículo de número 4. E olha o que diz o texto. E para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou de fino acabamento. E esta casa, ou a minha casa ficar deserta, o Senhor estava dizendo para Ageu da seguinte maneira, Ageu, a casa de você está de fino acabamento, tá ok. Mas a minha casa, onde eu habito, está destruída.
Ó, são pessoas que... Aí, olha o que acontecia naquele tempo. Eu estou gritando muito? Eu sou meio doido, às vezes eu estou falando nossa, eu falo baixo. Naquele tempo acontecia assim, ó, a casa de Deus foi destruída por causa do pecado do povo, para vocês entenderem melhor. O pecado do povo fez que a casa de Deus fosse destruída. O templo do Senhor, o templo construído por Salomão, fosse destruído. O primeiro templo, acabado. Por quê? Porque o povo deixou a casa de Deus. Sabe o que isso se chama? Falta de interesse. Não é o diabo, não é Deus. É falta de interesse do ser humano. Isso fez com que a casa de Deus ficasse destruída. Aí, Deus ele se preocupa e começa a dizer para Ageu assim, ó, Ageu, a casa de você está de fino acabamento, mas e a minha, aonde eu habito? Está destruída. Então o povo destruiu a casa de Deus e Deus faz uma pergunta. Vocês estão top na casa de vocês. Vocês estão de parabéns. Mas na onde eu tenho que habitar, está destruído. Então Saul, aparentemente era o rei. Certo? Era o tal. Mas o Senhor chegou a Samuel dizendo, ô Samuel, vai ter dó dele até quando? Eu já rejeitei ele. Aí alguém pergunta, Deus faz acepção de pessoa? Porque se Deus está rejeitando... Deus não é amor? Por que ele está rejeitando um homem? Entenda isso aqui. Deus não está rejeitando ele da salvação. Deus está rejeitando ele do chamado. Entenderam? Deus não está rejeitando ele da salvação. Deus está rejeitando ele, aliás, do reinado. Ele não é apto para ser rei. O Senhor o excluiu do reinado. Para a salvação é diferente, pelo amor de Deus. Tá? O Senhor não faz acepção de pessoa. Mas para colocar numa cadeira, Ele coloca quem Ele quer. Certo? Então é o que está acontecendo. Até quando você vai ter dó de Saul? Então Saul é um líder que ele é aplaudido pelo povo e rejeitado por Deus. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nós devemos ser aprovados por Deus. Vai chegar um tempo que você vai ter muito conhecimento. Tanto conhecimento que você... Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Que você vai achar que não precisa mais do Espírito Santo para te dar discernimento sobre a palavra. De tudo que você conhece, de todo o conhecimento, você vai chegar um tempo que você vai pregar por costume. E não é isso que o Senhor quer para nós. E isso acontece com todas as pessoas. Que eu já vi pessoas doidas por causa do conhecimento. Pessoas soberbas por causa do conhecimento. E dá para ver nitidamente que o Espírito Santo está longe dessa pessoa. O Espírito Santo ajudou ela a conseguir o conhecimento que ela tem. Ele conseguiu o conhecimento que ele tem. Mas ele conseguiu tanto conhecimento que ele se ausentou do Espírito Santo e disse, eu sou o pregador Juan, eu sou o fulano de tal, eu não preciso do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu já conheço, porque eu já sei, eu tenho a teologia, eu tenho o bacharelado, eu prego, eu já sei as eloquências, eu sei ganhar meu público, isso é o de menos. A questão de Saul é que ele ganhava todo mundo, mas não ganhava o coração de Deus. Então, pelo amor de Deus, segundo ponto, nós temos que primeiro agradar o nosso Senhor. Tá dando para entender? Alguma dúvida até aqui? Tem certeza? A respeito do texto, nenhuma dúvida, certo? Vamos lá. Após você saber que você tem um chamado e que o Senhor te escolheu, você tem que respeitar o tempo do preparo. É tão bom ver pessoas escrevendo, irmão. É muito satisfatório. Respeitar o tempo do preparo. Certo? Davi era alguém que a terra não aplaudia, mas ele já estava criando raízes. Escreve aí no seu caderno, na sua memória, no seu celular, aonde você quiser aí. Escreve aí da seguinte maneira: eu tenho que ter raiz.
Agora escreve também essas palavras. Eu preciso produzir bons frutos. Então, o primeiro ponto, você é alguém que o Senhor está capacitando para uma grande jornada. Segundo, você deve satisfação. É um líder. Por que eu falei para vocês gravarem na memória aquelas imagens? Porque independente de todas as coisas, você tem uma hierarquia. Você deve respeito ao seu senhorio, ao Senhor. Você deve respeito ao Senhor, certo? Você deve respeito à sua liderança. Um bom líder, ele é um bom líder a partir do momento que ele respeita os seus líderes. Primeiro ponto, respeite o tempo de preparo. Terceiro, no caso, respeite o tempo de preparo. Que tempo seria esse? O tempo em que Deus ele irá te lapidar. Independente da sua idade, independente de quantos anos você tem de igreja ou não. Se você está no tempo de preparo, permaneça no tempo de preparo e não saia do tempo do preparo de Deus. Porque tem gente que acha que o tempo do preparo é cansativo, é doloroso. Eu tenho que ficar esperando. Eu tenho que tal. Eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso, sério mesmo que eu tenho que fazer tudo isso? Não é possível. Sim, certo? Você precisa fazer tudo isso. Você precisa sentar para ouvir. Eu preciso sentar para ouvir quem tem argumentos para falar. E não só questão de sentar para ouvir experiências, tudo para o crescimento desse preparo, para o mantimento desse preparo. Obediência acima de todas as coisas. Já viu aquela pessoa que chega na igreja, já quer cantar, quer pregar, quer fazer tudo? A pessoa se converteu há uma semana, a pessoa já quer subir no altar e já acha que é. Eu já vi quantos colegas de ministérios achando que, olhando para as pessoas que têm um certo tempo de ministério e achando que as coisas eram fáceis e era só vir pregar e o povo sentir. Não, é uma guerra constante. Então o Senhor está dizendo, respeite o tempo do preparo. Anotaram aí? Nós precisamos respeitar o momento, o tempo do preparo, porque isso é de valia e importância, certo? Para quando chegar lá na frente, você ter argumentos para falar, tá? Você ter palavras para falar. Alguém te fez uma pergunta, eu sei a resposta. É sobre isso. Você entrou numa batalha, eu sei como te vencer, Satanás. Então respeite o tempo do preparo. Amém? Eclesiastes capítulo 3, quem nunca ouviu falar a respeito, né? Versículo de número 1. Eu peço que, vamos lá, a Manu, por gentileza. Deus abençoe pela sua participação, viu? Tudo tem o seu tempo, já está deixando bem claro ali. Certo? Então, se é tempo de você sentar e ouvir, senta e ouça. Se é tempo de você falar, levante-se e fale. Se é tempo de você estudar, é claro que para estudar não existe tempo, tem que estudar todos os momentos, certo? Buscar o conhecimento. Mas estude. Se é tempo de você se colocar na posição, levante-se e se coloque na posição. Se é tempo de fechar a boca, feche. Se é tempo de entrar no ambiente, entra.
Se é tempo de sair do ambiente, sai. Nós precisamos aprender muito isso, porque isso é muito importante para nós que somos futuros líderes aí. Aqui é algo muito importante também. Lapidando um futuro líder. Primeira coisa, eduque as suas palavras. Tenha educação na sua maneira de falar. É tão bom você conversar com alguém que sabe conversar, não é verdade? Existem pessoas que, tipo assim, você tá na pior. E é tudo contra você. E existem pessoas que sabem tão conversar com você que faz que dessa situação toda você fique tranquilo. Porque são pessoas que são educadas nas suas palavras.